Olá pessoal, como estão todos? Espero que tenham todos bem. Bom, vamos dar continuidade então à nossa disciplina. Na aula passada então a gente falou um pouco de como funciona a internet, quais são as ferramentas que a gente tem na internet, alguns conceitos básicos de IP, DNS, algumas coisas relacionadas ao como funciona, ao funcionamento do servidor realmente, que a gente faz a busca, o navegador quando a gente coloca a URI lá no navegador, ele vai no servidor, ele pega as informações, ele monta o site, retorna para nós pro nosso navegador para montar a página. Além disso a gente viu então as duas partes do site, o front-end, o back-end. Hoje a gente vai continuar nossa disciplina, então a gente vai falar um pouquinho a respeito do PHP então. Basicamente a gente vai ver então algumas informações a respeito do PHP, vamos ver a parte de requisitos, vamos ver o ambiente de desenvolvimento que a gente vai criar, como é que funciona a criação do nosso primeiro projeto, depois a gente vai entrar no PHP em si, então como é que ele funciona, como é que funciona o código em PHP, como é que a gente escreve, como é que a gente começa a escrever o código em PHP, como é que funcionam as variáveis dentro do PHP, operadores aritméticos de comparação e lógicos. Então a gente vai ver basicamente isso na nossa aula, que é o começo do PHP, para depois a gente poder subir o nível e alcançar então novos patamares, que é o que a gente deseja até o final da nossa disciplina. Por que não foi? Bom, o que é o PHP então? PHP é uma linguagem de programação uh, escrita em scripts. Então, ele é uma linguagem de programação em scripts. Eu crio scripts, códigos que são interpretados, são executados pelo servidor depois para fornecer uma informação para nós. Tá? Ela é a linguagem, uma das linguagens mais utilizadas na internet hoje. Algumas aplicações web muito grandes utilizam o PHP. Um exemplo delas é o Facebook. O Facebook utiliza o PHP, não é o PHP original como a gente utiliza, eles pegaram o PHP original e fizeram várias modificações para melhorar desempenho, melhorar alguma coisa de segurança, mas o básico dele é o PHP igual ao nosso. Inclusive tem como utilizar esse PHP do Facebook, se alguém quiser algum dia instalar, tem como instalar o interpretador do Facebook, e fica a critério de quem quiser buscar um pouco mais informações a respeito disso. Ele pode funcionar então de forma independente, então eu posso instalar o interpretador PHP, rodar código só em PHP dentro dele, ou a gente roda embutido no HTML. Basicamente as duas formas vai devolver um HTML no final, mas quando a gente trabalha com o PHP puro a gente tem algumas funcionalidades que não ficam tão legais, principalmente na resposta final. Quando a gente trabalha com ele embutido no HTML, a gente consegue dar uma cara mais bonita para isso. E além disso, então, para isso, então, embutido no HTML, ele provê a parte dinâmica do site. Então, ele tira aquela coisa estática do site que é alterada conforme, cada vez que ele vai lá e pega essa informação lá no banco de dados ou no próprio código dele e fornece isso para a gente. Através do PHP, então, é possível coletar dados de formulários, então eu consigo receber informações a respeito vindas de um formulário. Além disso, a gente pode receber arquivos, a gente pode manipular esses arquivos, a gente pode manipular cookies e sessões, que a gente vai ver mais adiante na nossa disciplina. Se alguém tiver interesse e quiser saber um pouquinho da história do PHP, nesse link que está aqui, vocês podem ver um, um, um básico a história do PHP, o quanto ele percorreu até chegar onde ele está hoje. É legal, se alguém tiver interesse e quiser dar uma olhadinha, vale a pena. Como é que funciona o PHP então? O PHP ele é uma linguagem interpretada, então eu não preciso ter um compilador, eu não preciso ter uma máquina para converter esse código PHP numa linguagem mais próxima da linguagem de máquina para ser executada depois. O próprio servidor ele lê o código em PHP e vai interpretando linha a linha para ver o que está sendo feito ali para executar esse código, para gerar esse HTML no final. Sempre que eu falo em trabalhar com PHP,
eu falo em tem que colocar esse código PHP dentro de um servidor, então eu sou obrigado a hospedar esse meu PHP dentro de um servidor que tenha um interpretador PHP. Como eu estava dizendo, então, o código é interpretado lá do lado do servidor, ele só devolve o HTML para o meu navegador, então toda a parte de leitura, interpretação, buscar informação no banco de dados, tudo isso é feito lá do lado do servidor, ou server-side, como a gente chama. Quando um cliente ou um navegador, que a gente chama, faz uma requisição para um recurso no servidor, esse vai ser interpretado lá pelo código PHP relacionado. Então, se eu chamo lá o index.php, ele vai lá, vai pegar o arquivo index.php, executar ele, carregar outras informações, se for o caso, e devolver essa informação em forma de HTML para que a gente consiga visualizar no navegador. O PHP então ele permite operações com banco de dados, então eu consigo inserir informações no banco de dados, pegar informações, excluir informações do banco de dados. Eu posso manipular arquivos, então eu posso criar arquivos no meu servidor, eu posso modificar arquivos no meu servidor, arquivos de texto e vários outros tipos de arquivos. Eu posso além disso, eu posso pegar dados de arquivos ou de banco de dados e processar esses dados, analisar, verificar, tirar informações ali de dentro, se for o caso. E o PHP, ele, além de gerar o código HTML, que é o que ele faz primordialmente, vamos botar assim, primeiramente ele foi criado para criar o código HTML, ele hoje em dia consegue, além disso, criar os arquivos JSON e arquivos XML e devolver isso lá para o navegador. Então eu posso simplesmente pegar uma informação do banco de dados, gerar um arquivo JSON e devolver isso para uma outra aplicação. Normalmente, quando a gente trabalha com web services ou APIs, que é como chamam hoje em dia, a gente trabalha muito com JSON. A gente vai lá no PHP, o PHP interpreta esses dados, pega os dados do banco de dados, interpreta eles, analisa o que for preciso e o retorno é um arquivo JSON que o nosso celular lá, ou a interface que estiver sendo utilizada, consegue interpretar e gerar então a tela conforme ele precisa. Bom, vamos ver alguns requisitos então para o HTML, para o PHP. O PHP, como eu disse, é necessário então ser hospedado dentro de um servidor. Então eu sou obrigado a hospedar isso no servidor. Esse servidor tem que estar rodando dentro dele então um serviço de servidor web, que a gente tem Apache, Nginx, IIS e diversos outros, Tomcat, tem vários outros aí que podem fazer esse serviço de servidor web. Além disso, você tem que ter instalado esse servidor web, então, um interpretador PHP. Então, eu preciso ter o interpretador que vai analisar o nosso código PHP para conseguir gerar o resultado que a gente espera. E, normalmente, na grande maioria das vezes, a gente trabalha com um banco de dados associado. Pode ser um banco de dados MySQL, pode ser um banco de dados Postgres, mas pode ser um banco de dados Oracle e por aí vai. Tem vários bancos de dados que a gente pode utilizar. Mas normalmente quando a gente trabalha com o PHP, a gente trabalha com banco de dados associado. Então isso aqui seria, vamos botar o básico para rodar o PHP: um servidor web, Apache, Nginx, qualquer um deles, um interpretador PHP e um sistema de banco de dados, um sistema gerenciador de banco de dados da preferência que fosse trabalhar. Bom, mas se eu preciso ter um servidor web, eu vou ter que pagar para ter um servidor web para desenvolver o meu site, o meu sistema? Não. Para isso existem algumas ferramentas, por exemplo, o Champ, o AMP para quem trabalha com Linux, o LAMP para quem trabalha com Linux. Até pouco tempo atrás a gente tinha o AMP para MAMP para quem trabalhava com Mac. O MAMP foi descontinuado, desistiram, não funcionava muito bem, e eles simplesmente tiraram fora. Mas a gente tem o Champ que funciona em todas as plataformas: Windows, Linux, Mac, Solaris, diversas plataformas, diversos sistemas operacionais. Então o Champ ele acaba se tornando uma boa ferramenta para a gente trabalhar, principalmente pela facilidade que a gente tem de instalar ele. Ele é muito fácil de instalar e ele não demanda muita configuração, então facilita muito o trabalho na hora do desenvolvimento. Claro que dá para me hospedar num Champ, por exemplo, no meu servidor, para fornecer na internet? Até dá,
mas devido às limitações e as falhas de segurança que tem no Champ, que tem várias, justamente para ser mais fácil de desenvolver, ele tem várias falhas de segurança. Não é aconselhável. É aconselhável daí tu instale um servidor web, um Apache, por exemplo, instale um interpretador PHP exclusivo dentro desse Apache, instale um banco de dados, e daí não é aconselhável tu utilizar uma ferramenta como essas aqui, mas para desenvolvimento, porque a gente precisa para nossa disciplina, ele atende muito bem o nosso requisito. Ali tem o endereço então do site que vocês podem baixar o Champ. O link para o site já está lá no Moodle, se vocês quiserem pode ir lá. Inclusive eu já pedi para vocês instalarem, quem não instalou, agora é a hora de correr atrás. A versão desse painelzinho aqui, não sei se é a última, eu acho que não, acho que tem uma versão mais atual. Até porque essa aqui é de 2015, então deve ter uma versão bem mais atual. Mas o painel não muda muito da versão que a gente tinha em 2015, porque a gente tem agora, muda pouca coisa aí, tem alguns recursos a menos, inclusive, hoje em dia. Bom, como é que então eu crio o meu primeiro projeto? Como é que eu crio o meu primeiro site em PHP? Então, um projeto em PHP consiste na criação de um diretório, tá? Onde eu vou colocar meus arquivos PHP lá dentro. Além disso, eu posso colocar imagens para o meu site, eu posso colocar outros arquivos ali dentro, CSS, JavaScript e por aí vai. Mas basicamente a gente vai ter uma pasta que vai ser a nossa pasta do projeto. Essa pasta do projeto tem que estar numa pasta específica dentro do Champ para poder funcionar. Então o Champ, por padrão, ele é instalado no c:/champ. A pasta que funciona, todos os sites que a gente instala nesse servidor ficam em htdocs. Então o c:/champ/htdocs é o diretório raiz do nosso servidor web. Como é que eu faço então para criar meu projeto? Você vai lá, vai criar uma nova pasta dentro dessa pasta htdocs e vai colocar o nome que tu quiser. Normalmente a gente procura colocar o nome sem espaços, ou com um underline, ou com um hífen, mas espaços não. Porque quando eu vou rodar isso lá no navegador depois, o navegador tem dificuldade de interpretar espaços. Aí ele bota uns caracteres lá, 20, símbolo de percentual, 20. Isso é um espaço, acaba tornando mais difícil depois para interpretar aonde está o meu documento, onde é que está, qual pasta que está. Então o bom é ou colocar como está ali no exemplo, tudo junto, então ele está meu projeto tudo junto, ou colocar meu underline projeto ou meu hífen projeto, alguma coisa que fique fácil para a gente digitar depois lá no navegador. Porque quando a gente for testar o nosso código, a gente vai botar lá http://localhost/ o nome daquela mesma pasta que a gente botou lá. Então o nome que eu coloquei lá na pasta, eu tenho que colocar também no navegador. Tá? Bom, criei lá no Champ htdocs meu projeto, ou o nome da pasta que vocês quiserem. E aí sim eu posso abrir essa pasta dentro do nosso Visual Studio Code. Para isso, então, a gente vai abrir o Visual Studio Code, vai utilizar a ferramenta de importar pasta para dentro do meu workspace, por exemplo, e aí vocês trazem a pasta para dentro do diretório de vocês e conseguem instalar. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Não sei se o Visual Studio Code de vocês vai ser igual ao meu, porque o meu é em inglês e está rodando no Mac, mas aqui para mim basicamente eu entro em File, add folder to workspace, vou lá, seleciono a pasta que está o projeto e importo isso para o meu espaço de trabalho, tá? Aqui eu já fiz isso, mas vocês podem fazer isso. Importem isso no Visual Studio, depois podem salvar esse workspace, fica mais fácil de abrir depois. E depois, sempre que vocês quiserem testar o site de vocês vão entrar lá em http://localhost, meu projeto, o nome da pasta que vocês colocaram. Tá? É bem tranquilo, vocês vão ver que não tem mistério nenhum. Se a gente quiser que abra direto a nossa página, a gente pode botar ela com index.php, por exemplo, que é o que o servidor vai buscar primeiro.
é um documento index.php ou index.html, mas se a gente não quiser botar esse index, ele vai aparecer como normalmente no navegador vai aparecer como um, um FTP lá, vou ter todas as pastas e documentos dentro do meu arquivo, eu vou lá e vou clicar no arquivo que eu dentro da minha pasta, eu vou lá e vou clicar no documento que eu quero e vou mostrar isso para o usuário, abrir isso para mim no navegador. Mas a gente vai ver direitinho isso aí depois, quando a gente for trabalhar com o PHP realmente, que não tem mistério praticamente nenhum, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho do PHP em si. Um programa PHP ele é sempre composto por um arquivo com a extensão .php. Então eu vou ter lá index.php, meu projeto.php, sei lá, inicial.php. Então todos os arquivos do nosso servidor eles têm a extensão .php para ser interpretado. Eu posso mudar isso? Pode. Aí tem que entrar na configuração lá do interpretador PHP e dizer para ele, olha, a partir de agora os meus arquivos PHP vão ter a extensão .xyz. E aí eu vou ter que botar lá em todos os meus arquivos do diretório .xyz para ele conseguir entender que aquele ali é um documento PHP, tá? Mas por padrão, o que vem configurado já no interpretador PHP é os documentos .php, tá? Além disso, então, todo o código que eu for escrever dentro do meu PHP, ele deve estar entre as tags PHP. O que é as tags PHP? É o menor que, interrogação, PHP, e depois ao final do meu código eu coloco lá exclamação maior que. Então isso é a tag PHP. Então todo e qualquer código PHP que eu for colocar na minha página, ele tem que estar entre essas tags, tá? E aqueles três pontinhos ali representam então o código PHP que eu escrevi ali dentro. Eu posso ter 1 trilhão de tags PHP dentro da minha página. Eu posso ter um HTML que tem 1 trilhão de tags PHP ali dentro, sem problema nenhum, sem perder desempenho, que se eu tivesse uma tag só PHP rodando tudo, tá? Então não faz diferença eu ter uma tag PHP rodando, abrindo todo o código, ou eu ter várias tags PHP inseridas dentro do meu HTML, por exemplo, para retornar informações que eu preciso. Já falei isso, então tá. Como é que seria um programa básico em PHP então? Aqui eu tenho um programa que é só PHP, não tem HTML, só tem o PHP. Eu abri a tag PHP ali, então vocês conseguem ver que eu fiz a abertura da tag PHP, coloquei um código aqui, um echo, que é para mostrar uma informação na tela, e fechei o código PHP, a tag PHP. Eu tenho esse exemplo para mostrar para vocês aqui. Tá aqui ele, então fiz a abertura da tag PHP. Não sei se está dando para ver direito aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho da letra para ficar mais fácil para vocês verem. Editor. Agora sim, agora ficou melhor para vocês verem. Então eu fiz a abertura da tag PHP, escrevi então o código que eu quero, no caso aqui um echo olá mundo, que vai mostrar essa informação na tela, e fechei a tag PHP. Se eu rodar esse meu arquivo olamundo.php, que foi aquele que eu gerei, eu tenho como resultado aquela informação, mostrando aquela informação do olamundo.php, tá? Então é uma coisa bem simples, mas aqui eu tenho só o código PHP rodando para me mostrar então uma informação na tela. Mas eu posso, como eu disse para vocês, inserir isso dentro de um HTML. Aqui então eu tenho um HTML com o head, com o body, tudo certinho, e dentro dele então eu faço a inserção do PHP, de novo lá, olá mundo, e fecho o body, tá? Esse aqui eu também fiz ele, ó, com HTML, tá aqui, HTML, head, body, dentro dele então eu boto lá a minha tag PHP. Se eu rodar esse cara,
eu vou ter exatamente a mesma coisa que eu tinha, somente o código PHP. Por quê? Porque mesmo que eu rode aquele arquivo com o código PHP, se eu vier aqui em inspecionar o elemento, que é para mim analisar o código fonte, vocês vão ver que ele tem lá o HTML, o head, o body, escreveu lá dentro do body e fechou o HTML. Sempre que o código PHP for interpretado pelo servidor web e fornecido ao navegador, vai ser devolvido, sempre não, na grande maioria das vezes, vai ser devolvido um código HTML. Então, pode ser que às vezes venha um JSON, pode ser que às vezes venha um XML, depende do que eu programei lá no meu PHP. Mas, basicamente, ele vai retornar um documento HTML, tá? Bom, vamos fazer então uma brincadeirinha. Eu quero que vocês criem um documento PHP dentro dessa uma pasta de vocês e façam essa inscrição do Olá Mundo para ver se está funcionando o champ de vocês, tá? Pega o código que eu mostrei, ou o com HTML ou o sem o HTML, criem esse documento dentro do servidor de vocês, dentro do champ de vocês, daquela pasta htdocs, cria uma pastinha com o nome do projeto de vocês, criem esse documento dentro da pastinha e testem lá no servidor de vocês, local http localhost o nome da pasta de vocês, e vocês vão achar esse arquivo lá dentro. Testem e ver se vai funcionar. Isso é uma boa experiência de fazer sempre que a gente instala o champ, para ver se ele realmente está funcionando e não vai dar nenhum problema, tá? Bom, espero que vocês façam essa brincadeirinha aí para ver se vai funcionar, mas daqui por diante então a gente vai começar a falar algumas coisas a respeito do PHP. Bom, vamos falar primeiro de variáveis. As variáveis no PHP, elas não são tipadas. O que isso quer dizer? Lembram lá no C, ou no Java, ou em outras linguagens que vocês já devem ter trabalhado até aqui? Vocês tinham que dizer que essa variável aqui com o nome A, por exemplo, vai ter o tipo inteiro, ou vai ter o tipo varchar, ou vai ter o tipo booleano, ou qualquer coisa desse tipo. O PHP eu não preciso fazer isso. Isso é uma facilidade que o PHP fornece para a gente, que ele não tem essa rigidez das variáveis. Então eu não tenho que dizer para ele, essa variável vai ser inteira. Porém, isso em alguns momentos pode ser um problema, porque às vezes ele tenta fazer algumas coisas inesperadas, vamos dizer assim. Então às vezes ele quer somar um inteiro, que seria um número, com uma string, e isso acaba dando umas confusão assim, que não tem explicação. Mas isso a gente vai falar mais adiante, tá? Mas então elas não são tipadas. Eu não preciso dizer, essa variável vai ser inteiro, essa variável vai ser varchar ou coisa parecida. Eu simplesmente crio a variável e atribuo um valor para ela, automaticamente ela reconhece aquele valor e se auto incrementa qual é o tipo dessa variável naquele momento. Tá? Mas ela é um tipo de variável momentânea. Naquele momento ele é um inteiro. Daqui a um pouquinho ela pode ser um varchar, daqui a um pouquinho ela pode ser um booleano, e o PHP permite que a gente faça isso de forma bem fácil, inclusive. Tá? Toda e qualquer variável dentro do PHP, ela começa então com o símbolo de cifrão, ou dólar. Eu chamo de dólar, algumas pessoas chamam de cifrão, mas o símbolo do cifrão é utilizado para nomear uma variável dentro do PHP. Nomes de variáveis dentro do PHP não podem começar com um número. Nunca uma variável em PHP começa com um nome com um número. Sempre é o dólar e uma letra ou um underline. Um número nunca. Tá? Os nomes das variáveis não podem ter espaços em brancos, o sinal de menos, o asterisco, o sinal de mais e por aí vai. Todos esses caracteres especiais que a gente chama não são aceitos. O único que a gente consegue utilizar é o underline. Os outros esquece. Então a gente consegue utilizar nomes de variáveis com letras, números e underline. Só que o número não pode vir no início. A partir do segundo caractere pode ser qualquer coisa, qualquer um desses três, tá?
Para a gente atribuir um valor para uma variável, a gente utiliza o sinal de igual. Um sinal de igual. Eu vou dizer depois o porquê, mas a gente tem uma diferença quando a gente quer fazer uma adição, colocar um valor dentro de uma variável e quando a gente quer fazer uma comparação se um valor é igual ao outro, por exemplo. Mas para colocar um valor dentro de uma variável, a gente utiliza um sinal de igual. Alguns nomes de variáveis válidos. Então ali, dólar número. Dólar número é um nome de variável válido. Dólar nome é um nome de variável válido. Então qualquer coisa que comece com aquele dólar, não tem um número no segundo caractere, no primeiro caractere, e não tenha caracteres especiais, ele está aceitando como variável válida. Outra coisa, que eu não sei se está no próximo slide. Não, não está. Se vocês colocarem dólar nome minúsculo e dólar nome em maiúsculo, o PHP interpreta como duas variáveis diferentes. Então ele é case sensitive. O que isso quer dizer? Se eu tiver um caractere maiúsculo ou um caractere minúsculo, são duas variáveis diferentes. Tá? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente cria variável para utilizar o mesmo padrão sempre. Que assim eu garanto que quando eu declarar ela lá, quando eu atribuir um valor a ela, ou quando eu for ler o valor que está nela, eu vou utilizar a mesma variável e não colocar informações como se fossem variáveis diferentes. Bom, operadores aritméticos. Basicamente a gente tem os operadores aritméticos da matemática, só que tem adicionado a eles alguns operadores especiais, vamos botar assim. O primeiro dos operadores que a gente tem aritméticos é o operador de soma. Então, se eu pegar um valor, somar outro, eu tenho a soma dos dois valores como resultado. Então, se eu somar 5 com 6, eu vou ter o resultado 11 lá como saída dessa soma. A gente tem a subtração, então, que é a mesma coisa que a soma, só que ao contrário. Então, o 30 menos o 25, a gente tem o 5 como resposta, então faz a subtração desses dois valores, ou das duas variáveis, se for o caso. A multiplicação, normal, então multiplica os dois valores que estão à esquerda e à direita do operando. A divisão é a mesma coisa, então eu faço a divisão entre dois números. Muito importante, a divisão no PHP, ela sempre retorna números com vírgula. Se eu não quiser número com vírgula, eu tenho que utilizar um subterfúgio lá, dizendo que eu quero utilizar dado inteiro, mas por padrão ele retorna. Então, se for um número quebrado, vai ser um número quebrado e ele vai retornar esse número quebrado para a gente. Tá? Um operador que não é da matemática, mas que a gente utiliza no PHP, é o operador de percent, ou percentual, que ele retorna o resto de uma divisão. Então, se eu dividir o 7 por 3 lá, eu vou ter 2 como resultado e eu tenho esse 1 como o resto da operação. Então, se eu quero ver se o número é par, por exemplo, eu divido ele vejo o resto dele por 2, se for igual a 0, eu sei que ele é par. Então, eu tenho algumas utilizações para esse resto que são bem interessantes, a gente consegue utilizar para algumas coisas bem legais. Bom, a gente tem então o operador de incremento e o de decremento. Eles basicamente somam um e subtraem um de uma variável. Então, se eu tiver lá a variável $A que vale 1 e botar um $A mais, a partir daquele momento, depois daquele momento ali do mais, ele se torna 2. Então, o $A vai valer 2. Quando eu boto $A menos, depois daquele momento ele vira 1 de novo, porque eu assomei um número e depois ali subtraí um número no caso. Tá? Além disso, a gente tem então o símbolo de expoente, que são dois asteriscos, que seria como se fosse uma multiplicação dupla, mas na verdade ele fica um número elevado ao outro. Então, quando eu quero fazer alguma coisa com expoente, então eu boto o número, asterisco, asterisco, o outro número eu estou elevando o primeiro número ao segundo número, ok? Bom, aí a gente entra então nos operadores de comparação. Basicamente, os operadores de comparação comparam dois valores, ou duas variáveis, ou qualquer coisa do tipo. Tá? O primeiro deles, então, é quando eu comparo se os dois valores são iguais. Para fazer isso, então, eu pego a variável 1, ou valor 1, e boto dois sinais de igual. Lembram que para atribuir um valor a uma variável eu uso um sinal de igual? Aqui eu utilizo dois sinais de igual
para verificar se as duas informações são verdadeiras, tá? Ou se os dois valores são iguais, tá? Então eu faço uma verificação se duas informações são iguais. Dois textos, dois números, dois booleanos e por aí vai. Além disso, eu posso fazer uma verificação com três sinais de igual. A verificação com três sinais de igual, ela faz, além de comparar se os valores são iguais, ela compara, por exemplo, se os tipos também são iguais. Imaginem que eu coloco o número 1 em uma variável lá e verifico se ela é igual ao caractere 1, vamos botar assim, a string 1. Eles vão, se eu botar o igual, igual, eles vão ser iguais. Mas se eu botar os três sinais de igual, eles são diferentes, porque eles são iguais, mas são de tipos diferentes. Um deles é um inteiro, o outro deles é uma string. Então, quando eu coloco os três sinais de iguais, eu verifico, além dos valores, se os valores são iguais, eu comparo se os tipos também são iguais. Aí a gente tem o sinal de diferente, então, que é uma exclamação igual. Eu verifico se os dois valores são diferentes. Esse símbolo, essa comparação de diferença também pode ser utilizado o símbolo menor que maior que, o, o, o diamante que a gente chama, tá? Eu faço essa verificação se eles são diferentes também com esse símbolo. Além disso, ele também tem lá o sinal de exclamação com dois iguais, que é a verificação de não só os valores diferentes, mas também os tipos diferentes. De novo, eu posso ter dois valores que são diferentes, mas com o mesmo tipo. Ou eu posso ter dois valores que são iguais com tipos diferentes. Aqui ele faz a comparação se os valores são iguais ou se os tipos também são iguais. Tá? Além disso, a gente tem então os caracteres ou os operadores que fazem a verificação se o número é maior que o outro, se ele é maior ou igual ao outro. Então, se eu tenho o menor que o A menor que o B, eu tenho o A maior que o B, eu tenho o A menor ou igual ao B, e eu tenho o A maior ou igual ao B, tá? Então eu faço a comparação se um é maior que o outro. A gente vai ver isso mais adiante, pode ver qual que é o número maior e por aí vai. Tem uma série de utilizações possíveis para esse tipo de operadores. Além disso, então, para terminar a nossa aula de hoje, a gente tem então os operadores lógicos. Os operadores lógicos eles servem para verificar quando eu tenho mais de uma operação. Por exemplo, se eu tivesse que A é igual a B e eu quisesse fazer que C também é igual a D, eu teria que fazer duas comparações. Eu posso fazer utilizar dois processos de seleção, comandos de seleção, que a gente vai ver na próxima aula, poderia. Mas eu também posso fazer um comando de seleção só e dizer, se A for igual a B e C for igual a D, faça alguma coisa. Ou se A for igual a B e B for igual a C, faça alguma coisa. Então eu tenho o E, que é o comando que faz a verificação se as duas condições ou os dois resultados são verdadeiros ou são falsos. Tem que ser os dois iguais, tá? Eu tenho o OU, que é mais ou menos igual, só que ele faz a verificação se um ou o outro for verdadeiro. Então, se os dois forem falsos, é falso. Se um deles for verdadeiro, ele considera verdadeiro. Se o outro for verdadeiro, ele considera verdadeiro. E se os dois forem verdadeiro, ele considera como verdadeiro. Tá? Além disso, a gente tem o operador SHOR, então, que ele é ele verifica se os operadores, se os valores são verdadeiros, mas ele, na verdade, se os são verdadeiros, mas ele também verifica se os dois forem verdadeiros, ele vai dar como falso. Então vamos supor, eu tenho os dois falsos. Os dois falsos, ele vai dar falso. Se eu tiver um verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Se eu tiver o outro verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Se eu tiver os dois verdadeiros, ele vai dar falso. Tá? Então o comando SHOR ele faz a verificação se os dois são verdadeiros e ele retorna como verdadeiro. A gente tem então o comando não,
que ele inverte o resultado. Então, se eu, por exemplo, estou verificando se A é igual a B, eu posso fazer uma verificação se eles não são verdadeiros. Então eu posso dizer que esse A igual a B não é verdadeiro, simplesmente colocando uma exclamação eu verifico se eles são falsos, por exemplo. Tá? Além disso, então, eu tenho uma outra forma de fazer o E e o OR, o E e o OU, que é utilizando os dois E comercial eu faço o E, ou utilizando as duas barrinhas que a gente chama de pipe, os dois pipe eu vejo se eles são, se um dos dois é verdadeiro. É a mesma coisa que o E ou o OU, só que o AND ou o OR, só que utiliza os dois E comercial ou os dois pipe. Normalmente se usa esse aqui e não aqueles lá, mas vai do gosto do cliente. Se vocês não lembram, não me lembro qual é o código para fazer o E, coloca AND lá que ele vai aceitar como E sem problema nenhum. Ok? Bom, então tá, ficamos por aqui. Próxima aula, então a gente conversa um pouco mais sobre o PHP, a gente vê mais algumas informações e a atividade vai ser na próxima aula que eu vou lançar para vocês. Certo, pessoal? Fiquem bem. Abraço a todos.